Olá, meus amigos, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Papo com o Barreira. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. O nosso convidado muito especial hoje é o Rogério Almeida, mais conhecido como Rogerinho R9, artilheiro do futebol de amputados da Seleção Brasileira, do Corinthians Mogi. Ele que tem uma história de vida muito bacana e realmente é um vencedor. Antes de mais nada, boa noite para você, Rogerinho. Tudo bem por aí? Como é que tá a quarentena? Boa noite, Alexandre. Satisfação estar aqui no seu programa. A gente vai fazer uma resenha, um bate-papo aqui muito bom. E a quarentena estamos aí, né? Esperando que acabe logo. Mas a gente vai falar ao longo do programa aí. Agradecer a todo mundo que está entrando aí. Quem tiver pergunta, manda para o Alexandre aí, que esse é o cara, hein? Valeu? É verdade. Se tiver pergunta, o pessoal pode entrar, pode fazer as perguntas aqui. E, Rogerinho, vamos contar um pouquinho da história da sua vida. Você não tem uma parte da perna, né? A perna esquerda, e foi um problema congênito, né? Conta um pouquinho da sua história, que apesar disso, não deixou você abdicar de outras coisas, né? Você teve uma vida normal e hoje é um atleta, vamos dizer assim, né? Com certeza, Alexandre. Você disse muito bem. A minha deficiência é má formação congênita, né? Eu já nasci assim. Lembro que os meus pais, meus familiares, falou que foi uma coisa assim, né? E na verdade, que é o único relato que tem com uma pessoa com deficiência na minha família fui eu. E eu agradeço muito a minha família, Alexandre, que naquela época não tinha nenhum preparo, não tinha ninguém assim com instrução para lidar com uma pessoa com deficiência, né? E sem ter essa experiência, eu falo para você hoje, graças a Deus, né? Viajei bastante o Brasil, o mundo, e tenho, assim, muita experiência com as pessoas que perderam a perna, uma amputação, e eu falo assim com propriedade, porque eles me trataram da melhor maneira, que foi o quê? Que uma criança ali fizesse tudo, né? Que uma criança com aquela idade pudesse fazer, tendo ela deficiência ou não. Então, assim, a minha infância foi totalmente diferente, lógico, de algum aspecto de uma criança normal, né? Eu comecei a andar apenas com 5 anos de idade. Antes disso, era uma briga danada lá em casa, Alexandre. Todo mundo queria ficar comigo no colo, parecia um ursinho, né? Que ninguém queria deixar, né? E, e aí, isso os meus tios falavam, né? Meus pais, né? Contavam isso aí. E eu agradeço a eles. E aí, um belo dia, meu pai ganhou um par de muletas, né? E aí eu ganhei minha independência, ali eu comecei a andar, correr, né? E fazer as atividades de uma criança normal. E aos 7 anos, eu entrei para estudar, né? Foi um desafio ali. Confesso a você que eu lembro até hoje que tinha uma escola muito próximo de casa, não dava nem 10 minutos a pé. E ali o meu pai teve que comprar a primeira briga, no bom sentido, de que eu pudesse estudar naquela escola, mas a escola não tinha acessibilidade, era uma escola com 2 andares, com escadas. E aí, quando meu pai foi me matricular, o diretor disse: olha, infelizmente aqui não dá para seu filho estudar, é melhor ele ir na outra escola. Essa outra escola era quase 30 minutos a pé. Então, assim, meu pai falou: não, ele vai estudar aqui. E ali eu comecei a minha iniciação escolar, né? Comecei ali a interagir com outras crianças. Foi momentos muito felizes, mas também muito tristes, porque as crianças, Alexandre, eu tenho falado nas minhas palestras o seguinte: não estavam preparadas para receber com uma outra criança, né? Então é natural algumas crianças brincarem, ofender, tirar um barato, né? E o que acontecia, Alexandre? Sempre que eu voltava em casa chorando ou tendo aquela dificuldade, a minha família, meu pai, minha mãe sempre me instruía, dizendo: olha, você não é isso, olha, as crianças não sabem o que está falando. E graças a Deus eu fui indo de etapa por etapa. É bacana. É importante você frisar isso, né, Rogerinho? Porque a gente qualifica dois tipos de bullying, né? Na nossa época de escola, provavelmente você pegou uma parte disso, podia apelido, podia xingar, podia tirar barato e tal, mas a questão da deficiência física ainda era, como você disse, uma questão diferente para todo mundo, né? E muita gente não sabia lidar com isso. Hoje parece que é o contrário. Hoje a conscientização de você tratar de igual uma pessoa deficiente física do que colocar apelido, bullying ou chamar de algum outro nome, houve uma inversão de papéis aí, né? Ainda bem que pelo menos na parte de tratar as pessoas aí com deficiência física, houve essa mudança, né, Rogerinho? Não, com certeza, você frisou uma coisa perfeita. Hoje, na verdade, com a rede social, com a informação, né, começaram a entender um pouco mais
da pessoa com deficiência, né? Eu venho fazendo vários, ao longo dos anos, aí, uns 5, 6 anos, matérias para a faculdade, TCC, acho que tem até uma matéria para pessoa com deficiência na faculdade, que eles têm esse tema de inclusão. Então, assim, a sociedade começou a entender um pouco melhor, né, do universo da pessoa com deficiência em vários aspectos, né? Não só no meu caso, amputação, mas todos os tipos de deficiência. Mas, como você disse, o bullying, né, o preconceito, ele se tornou de uma outra esfera que antigamente não tinha, né? Agora, Rogerinho, você falou um pouquinho da sua infância e provavelmente para você jogar futebol também foi outra barreira que você teve que superar. Quando criança, jovem, adolescente, você também já jogava futebol, você se virava, o pessoal... como é que era o tratamento dos demais jogadores? Tinham aquela certa dó de deixar a bola para você fazer o gol ou não? Conta pra gente. Cara, você falou isso aí, é verdade, tinha sim. Então, aí eu fui para a escola, e aí comecei a brincar também na rua, né, com os amigos da minha idade, e meu pai sempre me deixou brincar na rua com um horário determinado naquela época, né, e aí eu comecei a jogar futebol na rua, e era legal pra caramba, brincadeira, né, e lógico, tinha dias que os caras zoavam muito, me chamando de aleijado, de saci, de vários adjetivos lá, né, e aquilo me chocava, mas depois a gente fazia as pazes e ia jogar bola. E aí fui jogando bola na rua, até que um dia eu entrei numa escolinha de futebol, no Campestre Clube, antigo siderúrgico aqui em Mogi. E aí eu fiquei feliz pra caramba pelo convite, né, fazer parte de uma escolinha, mas eu todo inocente, né. E naquela época, Alexandre, eu não sabia nada da pessoa com deficiência, assim, de esporte, outros esportes. Futebol de amputados, nunca na minha vida eu sonhava que existia a modalidade, né. E, na verdade, a modalidade nasceu em 89, né? Mas eu nem sonhava com aquilo. E aí eu fui para essa escolinha, também era o único deficiente, ali fazendo parte, comecei a fazer o treinamento, comecei a melhorar, né? Tecnicamente, coletivo, fazia praticamente quase tudo que as crianças daquela idade faziam. Só que daí no melhor, né, de treinar, porque o bom é treinar, mas o melhor é competir, né? Participar dos campeonatos. E ali eu também tive a minha decepção que eu não podia participar de campeonatos oficiais, que era da liga, campeonatos feitos, né, para as crianças daquela idade. E aí também, poxa, aquele dia lá foi um balde de água gelado. Quando o professor falou para mim que eu não podia jogar, eu estava treinando, né? E aí falei, pô, não quero mais isso não. E aí voltei para casa, falei para minha mãe que eu não queria mais e ela falou, tá, tudo bem então. E aí eu fiquei lá em casa. Passadas umas 2 semanas que eu não fui treinar, o professor foi lá atrás de mim. E aí, olha que bacana, né, cara? Ele fez já ali o primeiro ato de inclusão. O que ele fez? Ele chamou algumas escolinhas e falou, ó, Rogerinho, a gente vai comigo nesse campeonato, você vai ficar no banco lá com a gente e tal, mas eu vou fazer um campeonato onde você vai participar. Então, ele teve uma sacada já boa, né? Hoje eu ando na cidade de Mogi, né, e graças a Deus tem muitos caras que falam, pô, joguei bola com você lá, ó, aquela época você já jogava bola, ó, aquela época você já fazia gol, né? Então ficou marcado, né, na vida de muitas crianças e adolescentes daquela época. E aí, Alexandre, beleza, fiquei feliz pra caramba, acompanhei ele nos jogos, né? E aí ele montou esse campeonato interno. Aí entra naquilo que você falou lá do dó, ou o pessoal ficava com receio, assim, né? E como eu já treinava com o time, entrava para jogar, assim, os caras tocavam a bola, ou o adversário tinha pena, tinha dó, tinha coisa, mas eu, ó, fazia gol. Então, para mim, não fazia, assim, diferença nenhuma, isso foi muito bacana. E aí eu comecei, não parei mais. Fui jogando, participando da escolinha, jogando torneios e tal, fui fazendo. E aí mas demorou bastante até descobrir a modalidade. Eu fiquei ali de 12 até os 17 anos, brincando aí na escolinha de futebol. Legal, bacana. E eu informo para todos que estão acompanhando a gente que a gente tem o apoio da Produtos Oishi e vamos sortear um kit da Produtos Oishi. O pessoal que estiver participando aí, que estiver comentando, fazendo os seus comentários e acompanhando essa entrevista bacana com o Rogerinho. Fala um pouquinho, Rogerinho. Quem é o... Fala o nome aí desse técnico que teve importância fundamental para você seguir a carreira. Foi o professor Edivaldo. Até hoje eu tenho contato com ele, né? Ele ficou muito tempo aí nas escolinhas do Campestre, depois foi para Salesópolis, São Caetano, né? Hoje está meio parado, mas é um cara assim, foi fundamental. Essa estratégia que ele teve aí, eu sempre falo nas minhas palestras, reportagens, que graças a ele aí que teve essa iniciativa,
eu já fui me lapidando, né? O dom veio, mas com ele eu fui, e aí depois que eu descobri a futebol de amputados, daí foi outra realidade, né? Certo. Vamos dar um abraço aqui, boa noite para o Vitor Oliveira, está acompanhando aqui com a gente, o Toninho Santos. Boa noite, Barreira, o Lampião na área, abraço para o Rogerinho, o Lampião que tá se revelando aí um caricaturista de primeira, ele que é o nosso parceiro também aqui. O Rogério, vou até colocar aqui para a gente ver se dá para a gente ler. Ó. O Rogério, meu xará, esse rapaz tem um nome muito bonito. Seus pais têm muito bom gosto escolhendo o seu nome, que é muito bonito. Fera, joga muito. Abraço, Rogério da Anne, o Zelo. Ah, bom, Rogério da Anne, parceiro, cara. Ele tem um projeto muito bacana aqui em Mogi, com meninas e meninos, né, masculino e feminino. Um cara abençoado, um cara batalhador. Obrigado aí. E, claro, Rogério, né, meu? O cara tem o melhor nome, né? Nome mais bonito, né? É verdade. Acabou a entrevista então, Rogerinho. Aí, sacanagem, pô, Barreira. Vambora. Fabinho Binho, Marcos Inovar, muito boa noite para vocês. Rogerinho é monstro. O Wagner Lorijola tá por aqui, boa noite a todos. Jean Carlos Diniz, o Beto Miller, um grande abraço. Rogerinho e Barreira, tamo junto, rapaziada. Beto Miller, fotógrafo. O Jean Carlos Diniz, monstro, grande superação. Boa noite, esse cara é monstro. Vai, Corinthians. Daqui a pouco a gente vai falar bastante de Corinthians, porque o Rogerinho faz parte aí do Corinthians Mogi. Quem tá aqui com a gente também é o Alexandre, Beto Miller fez uma foto top minha lá na Arena Corinthians. O Wagner sempre acompanha a gente, sempre compartilha aí. Dá um abraço aí, pessoal. Eu cortei você um pouco, porque é muita gente, senão depois a gente não lembra aí. Mas agradecer quem tá com a gente aí na live. Não, depois passa batido, né? Ô, Rogerinho, desde pequeno, o que a gente percebe em você é que você precisou ter um preparo psicológico muito grande, né? Ou seja, de não desistiu das adversidades. Quando ela surgiu já no futebol, você acabou voltando para o futebol. Como é que foi você se reconhecer nessa situação de vida e conseguir dar a volta por cima, né? Cara, essa parte de superar, assim, psicologicamente, você sabe que é muito forte, né? A partir do momento, assim, que você tem uma deficiência, a sociedade te julga de outra maneira, é muito difícil. Mas o esporte foi algo, assim, fundamental e a minha família. Como eu falei aqui no começo, foi uma base ali que eu tive, né? Um sustento foi eles. Por quê? Eles me trataram da maneira correta. Tipo assim, ó, período de estudar, você vai brincar, você tem horário de brincar, e não da maneira diferente. Qual a maneira diferente, Alexandre? Por ter uma deficiência, ó, você não pode, ó, você tem que ficar em casa. Hoje, com o passar dos anos que eu conheci muitas histórias de vidas, eu tenho relatos ainda hoje, em 2020, que tem famílias que tratam pessoas com deficiência de maneira de um cristal, que ninguém pode tocar, que ninguém pode chegar, que não pode ter. E tá errado isso aí. Às vezes o bloqueio não tá assim na pessoa ali, mas sim nos familiares, nas pessoas que estão ao redor delas. Eu acho que, tipo assim, a gente fala no nosso projeto hoje, que é referência, você teve ali uma fatalidade, perdeu um membro, ninguém quer perder nada, né? Nem partida, né? De dominó, ninguém quer perder, mas perder um membro é muito doloroso. Mas a partir do momento que você conhece um projeto, que você tem pessoas com experiência que começam a ajudar, eu acho assim que você começa a mudar a sua visão, o seu raciocínio. E na minha infância, não tive nada de apoio dessas pessoas, mas o apoio maior foram essas. De, ó, você vai estudar, na escolinha de futebol tive a decepção, mas depois fortaleceu, lógico, se a gente contar aqui, a gente vai ficar mais tempo, mas tinha muitos dias que eu chorei bastante, porque, poxa, você chegasse uma pessoa e falasse para você, você é deficiente, ou você é um saci pererê, pô, é forte aquilo, você receber daquilo, né? Ainda mais como são crianças, você está brincando ali, daqui a pouco, e um começa e o outro fala, né? Não é um reprime o outro, né? Mas, assim, foram coisas assim, lógico, depois da adolescência foi firmando as amizades, foram firmando a mentalidade daquilo, e aí aquilo não existiu mais. Os meus parceiros que são até hoje, meus amigos, né, o Léo, o Gil, o Fabiano, os caras que tiveram a infância comigo, começaram a me tratar normal, independente que eu tinha. Mas esse lado psicológico, se você não tiver alguém ali que possa te ajudar, você pode desviar e não chegar onde você almeja, né? É verdade. Ô, Rogerinho, e você já contou um pouquinho como você entrou no futebol e como que você teve o start de criar um instituto, né? Você criou uma entidade, uma associação voltada especificamente para o futebol de amputados. Quando você teve o start a ideia de esse negócio acho que dá certo, eu vou fazer, negócio no bom sentido, né? Não negócio financeiro, mas uma associação, acho que dá certo, acho que dá para a gente conciliar alguma coisa. Como é que você chegou nesse início?
Na verdade, foi assim, Alexandre. Em 2001, eu descobri o universo do futebol de amputados. Também aqui em Mogi, andando num calçadão, o professor Ronaldo, do SESI de Suzano, ele me parou e me falou de uma modalidade de vôlei sentado, se eu queria fazer parte desse projeto. Eu olhei para ele assim e falei, meu, vôlei sentado? Vôlei eu já não gosto, ainda imagino sentado, né? Mas eu não falei isso para ele no dia, né? E aí ele falou, não, tem futebol de amputados, seleção brasileira, campeonato. Aí eu falei assim, Alexandre, com o meu consciente, falando, esse cara tava doidão, mano. Futebol de amputado, de muleta? Não tem, né? E naquela época não tinha rede social, não tinha nada. E aí, mas daí eu falei, ele deu o endereço que era na faculdade de Brás Cubas, tal horário, tal dia. Ah, eu falei, vou lá ver, né? Aí cheguei lá, vi os caras sentados lá, 4 caras sentados, jogando vôlei sentado. E aí eu cheguei, ele me apresentou lá pra galera, e aí ele falou, oh, você não quer experimentar? Você não quer fazer parte? Só que ele tava fazendo uma estratégia, Alexandre. Naquele ano, em 2001, o vôlei sentado tinha acabado de ser oficializado para disputar as Paralimpíadas, na próxima Paralimpíada. Então ele estava montando projetos no Brasil para ter jogadores para servir a seleção brasileira. Então o intuito dele foi o vôlei sentado. Mas daí, enfim, resumindo a história, através dele eu fico muito feliz, porque depois de 4 meses que eu entrei no projeto do vôlei, jogando vôlei, futebol na verdade era uma brincadeira, a gente nem tinha time, porque era só 3 caras que faziam na época, e aí eu consegui chegar a conhecer a modalidade no Rio de Janeiro, em Niterói, em 2001. Lá eu vi, centenas de amputados, equipes, e eu vi na adrenalina de igual para igual, e ali eu me achei. Porque todavia eu joguei com pessoas que não eram amputadas. E aí quando eu olhei aquele futebol, com os caras, 6 de um lado, 6 do outro, goleiro amputado, todo mundo de muleta, e aquela disposição, aquela garra, eu falei, poxa, eu quero chegar na seleção brasileira, eu quero esse meu objetivo. Confesso que no começo não foi fácil, porque não tinha um time, não tinha um projeto, não tinha nada. E aí eu fiquei de lá de 2001 até 2006, na verdade, pulando de time em time, porque eu não tinha um time, e aí o que eles faziam naquela época, na parte da inclusão, e ainda a gente faz ainda até os dias de hoje. Você ia para a competição e você se juntava com outros caras e colocava uma camisa e jogava. Só que isso acontece o seguinte, Alexandre, tem times que treinam e tem resultado, né? Hoje, na verdade, o nosso projeto, que a gente vai tocar um pouquinho nele mais para frente, para você ter resultado, você tem que ter treino, foco, várias outras coisas. Aí, naquela época, Alexandre, eu queria chegar na seleção brasileira. Eu falei, poxa, como é que eu vou chegar na seleção brasileira se eu não tenho nenhum time, né? Os caras mal sabem jogar, né? Que se juntavam. Aí, qual que foi a minha ideia? De entrar no jogo e fazer coisa diferente. O que era coisa diferente? Além dos gols. Era dar chapeuzinho, era dar meia-lua, era dar, tipo assim, passava a muleta em cima da bola, fazer coisa diferente. E aquilo começou a despertar o olhar dos treinadores, de outros times, sabe? E sempre fazendo gol, mas nunca ganhava jogo. Só perdia. E aí, em 2006, decidi, conheci um projeto em São Vicente, e ali eu decidi sair de Mogi, que não tinha um time de futebol, mas sim de vôlei, e focar no futebol de amputados. Porque eu imaginei assim, Alexandre, para mim chegar na seleção brasileira, eu vou ter que treinar mais, me dedicar mais e focar. E desse jeito que eu estou aqui no vôlei, eu não vou conseguir chegar nunca lá. Por mais que eu tinha uns jogos, fazia. E aí foi que deu certo, consegui chegar na seleção brasileira em 2009, na verdade foram 3 anos ali, com um time de São Vicente, sempre batalhando bastante. Fui campeão com o Brasil, primeiro título na Argentina, fui artilheiro, voltei para Mogi. Quando eu voltei para Mogi, eu tive essa iniciativa, poxa, vou montar um projeto em Mogi, porque até então, Alexandre, nesses anos, praticamente 8 anos, eu comecei a entender da modalidade, da pessoa com deficiência, do sonho do ser jogador, da realidade que a maioria são vítimas de acidente de moto, outros são de doenças, e má formação congênita é a minoria. E aí eu falei, poxa, e Mogi é uma cidade grande, Mogi tem cidades vizinhas. Eu falei, vou montar um projeto social, primeiro, para ter um time, segundo, para inclusão social. Meu projeto não vai ser só jogar futebol de amputados, vai ser ali para mostrar para essa galera que ela pode viver, pode conquistar, pode ter uma vida diferente, superar, na verdade, e graças a Deus, hoje é referência e já fazem 11 anos que a gente tem esse projeto aqui em Mogi. Muito bacana, é um exemplo de vida para todos aí, né? O Rudi Ferreira tá dizendo aqui, boa noite, Alexandre, sou fã desse cara, ele e o Fábio Moreira, referência no esporte. O Fábio é o goleiro, né, o Rogerinho? Fábio é o goleiro, ele foi o primeiro atleta aí, goleiro, que foi para a seleção brasileira comigo, né? Eu fui o primeiro, né, do projeto, depois veio ele, e tá até hoje é o goleiro titular aí do Corinthians. Maria Salas, um belo exemplo de superação, parabéns pela entrevista. Claudinei Manso, Rogerinho Monstro, Pique Munir Feras. O Claudinei, grande abraço. Tem uma pergunta aqui do Jean Carlos Diniz. Rogerinho, pergunta para o Rogerinho se ele, depois que parar, ocupar algum cargo ligado ao esporte, dando ênfase ao esporte de amputados.
quando você parar, ou até mesmo se ela nem parar, às vezes pode continuar exercendo aí o futebol, mas em um cargo também que possa abrir mais portas, né, Rogerinho? Você tem esse objetivo? Cara, hoje, na verdade, eu sou vice-presidente no papel, mas presidente da modalidade desde 2015, né? Em 2015, quando eu tive a oportunidade de entrar na Associação Brasileira, ela representa a modalidade e difunde a modalidade no Brasil. Quando eu peguei esse cargo, na verdade, Alexandre, e falando sobre essa pergunta dele, a modalidade teve duas épocas. 2001 até 2013, tinha uma estrutura boa, tinha bastante times no Brasil, um crescimento, campeonatos, tal. Nunca teve apoio do governo, mas a associação sempre ela andava sozinha e conseguia realizar. 2014 começou a cair, 2015 também começou a decair. E aí eu tive o quê? Uma ideia. Meu projeto começou a crescer, e a modalidade começou a diminuir em números de equipes. E aí a gente tinha fechado a parceria em 2015 com o Corinthians, e aí eu resolvi entrar de frente, na linha de frente, para difundir a modalidade. Quando eu assumi essa responsabilidade, nós tínhamos de 10 a 12 equipes no Brasil, porém já tinha 2 equipes aqui em Mogi, então praticamente eram 10, né, no Brasil todo. E não tinha um calendário oficial, as competições você não sabia se tinha ou não, e eu já trouxe para Mogi desde 2010, você já cobriu os nossos campeonatos, 2010 eu comecei a trazer para conhecer, 2011, 12, 13, mas 2015 eu assumi esse compromisso, né, e graças a Deus, junto com as pessoas que me apoiaram, né, o ano passado terminou com 25 equipes no Brasil todo, a gente está numa crescente aí com os campeonatos, com difundindo a modalidade, mas eu pretendo, assim que encerrar a carreira, continuar lutando pelos direitos dos atletas do futebol amputados, melhoria, né, crescimento, visando essa parte, e eu ainda pretendo continuar aí nesse lado aí da modalidade nossa. Beleza, lembrando que o programa Papo com Barreira tem o apoio oficial da Produtos Oishi, e você que estiver comentando com a gente, participando, a gente vai fazer depois um sorteio aí de um kit da Produtos Oishi. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, Rogerinho, conta para a gente como é que é a captação de valores que eu digo humanos, né? Como que você, de repente, vê um cara na rua, às vezes o cara tá naquela vida normal dele. Já aconteceu isso de você encontrar a pessoa na rua, pô, você joga futebol, você tem uma pinta aí de boleiro, tal, mesmo com a deficiência, né? Porque acho que você deve ter um olhar clínico para isso. E como é que é você conversar e convencer a pessoa que existe um time de futebol de amputados, existe essa modalidade, para você poder, de repente, trazer essa pessoa para o seu lado? Cara, você tocou num tema legal. Já vou contar uma história, mas são várias, né? Graças a Deus, sim, eu tenho muitos afiliados no Brasil todo hoje, graças à rede social, Instagram, Facebook, os programas que eu participo, enfim, tenho vários assim que a gente começou. No início foi difícil, Alexandre, em 2009, de tirar esses caras dentro de casa e mostrar que existia o futebol de amputados, que o cara podia jogar com muleta e tal, e o cara ficava naquela. Então, foi um trabalho assim meio difícil no começo. Qual foi o meu planejamento e o foco? Eu ia na sua casa, te pegava com o carro lá, passava na casa do outro e ia lá, e aí a gente treinava e ficava naquela. E aí eu passava para esses caras qual era a importância do futebol, de tudo para eles. E aí esses caras multiplicavam. Que multiplicava o quê? Eu fazia um cartãozinho e dava para eles. Falei, ó, se você for no metrô, no trem, na rua, onde você estiver, fala para os caras que existe isso. E aí aquilo foi multiplicando. Hoje, onde eu vejo uma pessoa amputada, eu já recrutei, né, modo dizer, mais de uns 6, 7 no meu time. Mas vou contar um caso para você. Eu estava na Radial Leste, em São Paulo, e lá no Farol, lá tinha um cara pedindo dinheiro, né, no Farol. E eu tenho trabalho também aqui, Alexandre, com algumas bolsas, né? O cara vem para o projeto, se ele quiser estudar, uma bolsa financeira, a gente tem graças a Deus, tem essa abertura com algumas empresas. E aí eu passei lá, poxa, eu tava na outra mão assim, eu falei, não, vou atrás desse cara aí. E aí, em São Paulo, você sabe, você errou uma rua, entre aspas, você chegar naquele lugar, né? É difícil. Corre o risco da pessoa não estar mais lá, né? Exato. Aí, mas eu não consegui parar perto, aí tinha um cara, não podia deixar o carro, enfim, chamei um cara que estava na rua, falei, tá vendo aquele cara deficiente lá? Chama ele para mim, eu também sou e tal. E aí o cara veio. E aí esse cara veio e tal, daí eu falei, você não quer jogar? Daí eu falei para ele, ó, também sou amputado, desci do carro tal, tem um projeto bacana, posso te dar uma oportunidade de emprego e tal. Você não quer jogar futebol? Daí ele falou, meu irmão, na moral, não gosto de futebol não, obrigado aí e tal, e beleza. Eu falei, mas fica com o meu cartão. Aí ele falou, beleza.
fechou. Aí passou, Alexandre. Falei, o cara me ligar, tranquilo. Aí eu perguntei se ele tinha telefone, ele falou que não tinha, né? Falei, paciência, vamos embora. E aí, passado-se uma semana, ele ligou um cara para mim. Olha só a história desse cara. Ele pegou, o Alexandre, esse cartãozinho, ele morava num albergue em São Paulo, né? Esse morador de rua. Chegando lá, ele viu um outro deficiente jogando bola com os caras normal, brincando lá na quadra lá, certo? Aí ele pegou esse cartãozinho, chegou no cara e falou, seu irmão, eu vi que você joga bola aí, parou um cara comigo semana passada e me deu esse cartãozinho, ele falou que tem bolsa de emprego lá, que os caras jogam futebol de amputados e tal. Eu não quero não, mas se você quiser, beleza. Daí o cara me ligou. Na minha cabeça, que quando o cara falou do cartão, eu não prestei atenção direito, que era aquele cara que eu tinha parado. E aí eu falei, não, vem para o Mogi aí e tal, a gente treina tal dia. Aí peguei ele na estação, né, tem esse costume no primeiro dia levar os caras, a gente treinava no SESI ainda. E aí peguei ele para tomar um café, chegou mais cedo, tomou um café. Aí o cara contou a história, que aquele cara da rua mora lá no morador de rua tal, que não queria nada de futebol, não queria saber nada, e esse cara também morava lá. E aí, resumindo a história, poxa, aí eu falei, vamos fazer parte do time, aí eu consegui um emprego para ele, a gente conseguiu uma pensãozinha lá para ele, e tá até hoje aí no projeto, aí já há 6 anos com a gente, e graças a Deus ele cresceu bastante, né, trabalhou, tá estudando, mas a gente tem esse dever, entre aspas, assim, de quando a gente vê uma pessoa, a gente oferece, né, não são todos que aceitam, mas o nosso lema, nosso tema é tentar ajudar essas pessoas. Legal, bacana. Aí é o primeiro tempo do Papo com Barreira, o entrevistado de hoje, o Rogério Almeida, o Rogerinho R9, e a gente vai para o segundo bloco daqui a pouquinho para ele contar um pouco dessa sua história no futebol de amputados, começando pelo Instituto, passando por Corinthians Mogi e Seleção Brasileira. A gente já volta. Temperos, molhos, condimentos, tapioca, amendoim. Com certeza, você já deve ter provado algum desses produtos. E todos têm a mesma origem, Oishi. Uma fábrica com mais de 10 anos no mercado, que usa a tecnologia e o amor pelo que faz para trazer os produtos mais saborosos e fresquinhos para sua mesa. Com sede em Mogi das Cruzes, a Oishi tem um padrão de qualidade muito rigoroso. Nossos profissionais acompanham todos os processos, verificam o produto e os setores são bem higienizados para garantir sempre o melhor produto artesanal. Com uma frota rastreada e equipada, nossa equipe leva os produtos para os melhores supermercados da região metropolitana de São Paulo. Para dar mais sabor e saúde para a sua vida, já sabe, escolha produtos Oishi. Olá, amigos, estamos de volta com o segundo tempo aqui do Papo com o Barreira, o papo agradável com o Rogerinho Almeida, o R9, e daqui a pouco ele vai falar por que R9. Eu quero saber, depois eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu quero saber como que ele atualiza os números dele. Rogerinho, conta um pouquinho do Instituto. O Instituto nasceu, como é que você angariou pessoas para fazer parte do Instituto? Qual que foi o primeiro objetivo? Era só tirar o pessoal aí para jogar um futebol? Ou você, como disse anteriormente, já tinha o planejamento de dar um up aí nessa modalidade que você descobriu? Confesso que não. No começo, na verdade, era para ter um time, né? E depois, paralelo a esse lado da inclusão social, de mostrar para os caras que não é só jogar o futebol, mas estudar, trabalhar, conquistar seu espaço, realizar seu sonho. E aí foram crescendo, fomos passando de ano em ano em ano, eu fico entendendo um pouquinho mais da modalidade, e aí, num determinado ano, em 2015, eu vi que nosso time estava alto e não tinha mais, tinham poucas equipes, as equipes que tinham estavam acabando. Então, a estratégia minha foi o quê? Montei um calendário oficial, comecei a fazer desafios entre estados, fazer torneios para motivar esses caras
E esses caras de outros estados também têm o time ali de procurar outros amputados. Porque, Alexandre, é o seguinte, se a gente colocar no portão ali a escolinha de futebol do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, ou a escolinha de futebol do Alexandre Barreira, de tanta idade, vai chover garoto, vai chover adolescente, vai chover adulto. Mas se a gente colocar futebol de amputados, por mais que tenha bastante deficiente na cidade ou cidade vizinha, são poucos que vão acreditar naquilo. Então, a mentalidade foi o quê? Essas pessoas que vissem outros amputados, que vissem outras pessoas, falasse da modalidade, convencesse ele e fizesse ali, você mesmo dar o seu testemunho. Ó, eu também fui assim, ó, se foi de moto, o cara conta, se não foi. E aí aqueles caras tiveram essa ideia, tiveram essa sacada. E hoje, graças a Deus, a gente vem crescendo, assim, não só o nosso projeto, Futebol de Amputados de Mogi, mas no Brasil todo os caras começaram a pegar esse time e entender que eu preciso de você, Alexandre, como amputado, para jogar na competição. Não dá para a gente jogar sem ter outro time. Então, assim, os caras começaram a valorizar mais, e aí hoje o projeto é referência graças a esse planejamento que a gente teve ao longo dos anos. Legal, e só para lembrar, o nome do projeto inicialmente é Instituto Só Vida, é isso, Rogerinho? Isso, na verdade, o começo do nosso projeto, né, quando nasceu em 2009, era Ismel Mogi Só Vida Futebol de Amputado, né? Ismel Mogi, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Só Vida é o nome do instituto. E em 2012, Alexandre, a gente teve o primeiro objetivo de montar um projeto só com 2 equipes. Então, em 2009, tinha o Ismel Mogi e eu criei o Instituto Só Vida para competições. Por quê? Como foi crescendo a modalidade, o projeto, perdão, eu podia escrever 15 jogadores, 17 nos campeonatos oficiais. E aí, como que eu ia fazer? Eu já estava com 20, 22. Eu ia falar para você, ó, você não vai? Como que eu ia fazer um negócio se é um projeto de inclusão? Aí eu tive a ideia de fazer no mesmo projeto, treinava todo mundo junto, na hora de escrever o campeonato, escrevia você ia de amarelo e eu ia de verde, um exemplo. E aí a gente ia para a competição todo mundo junto. E aí, tipo, lógico, o Ismel Mogi era o time pouco mais experiente, o Instituto Sua Vida era da inclusão, para que todos participassem. E era um degrau. Quem estava no Instituto ia para o Ismel. Se você se acomodasse, você descia. E aí, em 2015, conforme o projeto foi crescendo, eu tive essa visão aí de fazer uma fusão. Um time profissional, não era o Corinthians, era qualquer um time profissional, para que a modalidade se viesse crescer ainda mais, ter visibilidade, ter patrocinadores, torcedores e tal. E graças ao nosso amigo Daniel Tabuchi, aqui de Mogi, ele fez essa ponte no Corinthians. A gente já tinha uma bagagem, eu já jogava na seleção brasileira, já tinha uma visibilidade, já tinha feito alguns programas, e aí deu certo, a gente foi o primeiro time a fechar no Brasil com um time de profissional para a modalidade. E como é que foram essas negociações, Rogerinho? Como é que foi essa conversa inicial e como que o Corinthians recebeu a possibilidade de ter um time de futebol de amputados? Então, o Corinthians, na verdade, ele já tinha algumas outras modalidades para pessoas com deficiências, né? E lá a gente levou o nosso portfólio, tudo que a gente já fazia do projeto social, o que ia fazer, e o que eu necessitava com a parceria do Corinthians, né? Além de usar o nome, o uniforme, algumas coisas que eu precisava que ele nos ajudasse a manter a parceria. Um dos fatores principais foi o que a gente ia manter, o que a gente tinha a estrutura aqui em Mogi, com a Prefeitura de Mogi, com a Secretaria de Esporte, Assistência Social. Na verdade, a gente não ia treinar no Parque São Jorge, a gente tinha alguns períodos, dias que a gente ia treinar lá. Então, assim, foi assim, a ideia inicial foi essa, ajuda com transporte, com alimentação, para campeonatos, e aos poucos a gente foi conquistando espaço. Né, os títulos, na verdade, que a gente está desde 2014 sem perder, foram consequência do trabalho, do planejamento, da visão que eu tive também de montar uma comissão técnica preparada, de ajustar esses atletas também para o alto rendimento, né? Então, o Corinthians, ele está, assim, hoje no top aí da cenário do futebol de amputados há muito tempo, pela estrutura também e pelo entendimento, tanto de jogadores, né? Porque você, Alexandre, como já está no mundo do futebol, jornalismo, você chegar no topo, às vezes o cara fala que é difícil. Não é. Você conseguiu ser campeão ali. O difícil é você se manter por muito tempo. O difícil é você ter essa constância, de ter os melhores no projeto, de ter essa consciência. Pô, eu sou melhor, mas peraí, não. Eu sou melhor no meu consciente. Eu não posso também lembrar que eu já ganhei daquele time no outro jogo, no outro campeonato, e eu vou ganhar de novo, só porque eu já ganhei naquele último. A ideia nossa não, aquele já passou, é o novo degrau, é o novo objetivo, e é fazer história. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo superar isso aí e fazendo história.
Bacana. E o Corinthians, parabéns para o Corinthians, né, que já tem modalidades aí paradesportivas e agora abraçando, há um bom tempo já, né, abraçando aí o futebol de amputados. Seleção brasileira, na verdade, antes de chegar no Corinthians, você já frequentava ali a seleção brasileira, né? Como é que foi seu primeiro jogo pela seleção e como é que você se sente aí sendo um representante da modalidade na seleção brasileira? Cara, foi um sonho. Em 2009 foi a primeira vez que eu cheguei na seleção brasileira, disputar um campeonato internacional, uma Copa América. Foi a primeira edição da Copa América, então assim, algo novo, tanto para mim, né? E, poxa, chegar na Argentina, nunca tinha saído do Brasil, representando uma nação. Eu já estava feliz pra caramba, assim, confesso a você que não estava ali falando, não, eu vou ser titular, não. Eu estava feliz de estar no grupo. Né? Na minha cabeça, assim, se eu entrar em algum jogo, eu vou tentar fazer o meu melhor. Né? E para minha felicidade foi algo assim maravilhoso. Deus me honrou assim de uma maneira tremenda. Eu cheguei na Argentina, primeiro jogo contra a Argentina, eu já tinha treinado com a seleção, mas eu sabia que tinha outro cara que ia ser o titular. Mas chegou lá, o professor mudou o time no ataque, né? Queria colocar um time mais rápido. Tinha mais de 10 mil torcedores no estádio. E a nossa modalidade, para quem está nos acompanhando, é society. Só que lá na Argentina e nos campeonatos mundiais, eles fazem dentro de um estádio e limitam o tamanho do campo society. Então, assim, fica uma arena dentro do campo. E aí, confesso que quando eu entrei lá, Alexandre, adrenalina a mil, poxa, passou um monte de coisa na minha cabeça e tal, e eu tava ali. E aí foi difícil no começo, Alexandre, porque, tipo assim, a malandragem do futebol internacional, hoje eu já tenho, né, tudo, esse leque, mas eu não tinha nada, era um cara cru, na verdade, né? Sabia fazer gol, era rápido demais, driblava, batia de primeira, né? E nos 10 primeiros minutos foi difícil, eu não consegui jogar. No primeiro ataque meu que eu tomei um soco na costela aqui, meu olho encheu de lágrimas assim, cara, porque tipo assim, caramba, eu tomei uma porrada sem estar sabendo. E aí eu olhei pro banco de reserva, lá tinha uns caras lá, eu falei, poxa, eu vou sair agora, minha oportunidade. Mas daí passou mais uns 10 minutos, eu recebi uma bola, fiz 1-0, depois fiz 2-0, e aí depois quando você faz o primeiro, né, aí você sabe, né, sai todo o peso, e aí, enfim, resumindo a história, naquela competição a gente foi campeão, foi artilheiro, poxa, fiquei mega feliz, e de lá para cá não saí mais, né, hoje eu sou a 2 Copas do Mundo, sou capitão da seleção brasileira, venho aí, né, já disputei 3 Copa do Mundo, 3 Copa Américas, 1 Copa das Confederações, 1 Sul-Americano, tenho títulos, gols, né? Sou o cara que tem mais gol pela seleção brasileira, mas muito feliz, mas sempre, cada jogo é aquele frio na barriga, cada competição é aquela adrenalina, e estamos aí fazendo história. Você falou de competições aí, conta um pouquinho, uma pincelada de cada competição e qual que é a importância delas, né, em relação a você enfrentar equipes e seleções de outros países. Olha, então, os campeonatos que eu participei de 3 Copas do Mundo, né? A última agora foi a minha melhor colocação. Eu digo que eu sou igual o Messi e o Neymar, né? Não tem um título mundial ainda, né? Tá difícil. Mas a última agora foi algo assim, de expressão, que a gente ficou em terceiro lugar com 24 países, né? Em vista, assim, de uma modalidade no Brasil, que não tem apoio do Comitê Paralímpico, não tem apoio de governantes, a gente vive independente. E chegar numa Copa do Mundo com 24 seleções, saímos para Angola na semifinal, no segundo tempo da prorrogação, após empatar com eles, no finalzinho, não era para ser. E aí a gente ficou em terceiro, e sendo que os 10 primeiros, Alexandre, que ficaram no último Mundial, 7 têm apoio do Comitê Paralímpico do seu país. Isso quer dizer o quê, Rogerinho? O que significa isso aí? É muito importante isso. O que é importante? Esses 7 países, eles treinam, ficam ali, os atletas. O nosso time do Brasil, um exemplo, a gente treina da maneira que a gente pode, se reúne, mas o atleta, Alexandre, de cada time, quando chega ao Mundial, ele não está só preparado assim esperando assim, vou só viajar. Ele fica naquela ansiedade ou naquela preocupação. Poxa, e a minha passagem? Será que eu vou conseguir? Porque a entidade, a gente não tem patrocínio. Então, o cara fica naquele negócio, o cara treina o ano inteiro, mas não sabe se vai conseguir ir. E nos outros países que têm um apoio, quando sai o calendário, você fica tranquilo, você tem ali o dinheiro para você viajar, você vai ter a compra das passagens, estadia, enfim, é uma preocupação a menos. E a gente ficar em terceiro lugar, num grupo que a gente treinou um ano inteiro, 2018, a gente reformulou praticamente a seleção inteira, e chegar ali, e foi por pouco que a gente não conseguiu, assim,
o ápice. Então, assim, a gente tem muita expectativa que no próximo Mundial na Polônia, em 2022, a gente consiga voltar ao topo do mundo, porque o Brasil é 4 vezes campeão mundial, tetracampeão mundial, é o único ainda que tem 4 títulos, né, desde todos os campeonatos mundiais. E fora isso, eu tenho 3 Copa Américas, uma Copa das Confederações e um vice-sul-americano, né? Então, para mim é muito importante esses títulos que eu participei, que eu conquistei, junto com todo o elenco, toda a comissão que fez parte comigo. A Copa do Mundo era disputada há quanto tempo já, Rogerinho? E qual que é a periodicidade dela? De quanto em quantos anos? Agora está de 4 em 4 anos, desde 2010, né? Já foram 14 edições que teve desde o início, né? Antigamente era de 1 em 1 ano, de 2 em 2, né? Agora, de 2010 para cá, que ficou de 4 em 4 anos. E o Brasil tem 4 títulos, depois tem a Rússia, depois tem a Turquia, o Uzbequistão, a Angola, e aí tem. Mas o Brasil é detentor ainda de 4 títulos mundiais. Porém, o último título que a gente ganhou foi, o Brasil, né, eu não estava lá, foi em 2005. Então já faz muito tempo que o Brasil não ganha nenhum título mundial. Quais são os adversários mais fortes, os países mais fortes e que têm um material humano maior, vamos dizer assim? Olha, nos últimos mundiais, que foi 2010, o Uzbequistão é um país muito forte lá, e sempre chegou, não chegou agora 2018, mas 2010, 2014 sempre estava entre os 4. São 4 países, na verdade, são fortes. O Uzbequistão, a Rússia, a Turquia e a Angola. São países fortes, né? Que se você pegar e olhar, são países totalmente diferentes, mas são países assim, que apoiam mais, investem mais, que tem o campeonato africano é muito forte, eles fazem um campeonato lá com 10, 12 seleções africanas, então assim, eles conseguem selecionar os melhores lá, preparação, o Comitê Paralímpico da Angola apoia, oferece salário para esses jogadores, então assim, não é só assim, lógico, eu falo assim, o dinheiro, mas você tem assim, o conforto, entre aspas, de só treinar, de estar ali, não vive no esporte, mas de estar ali preparados para disputar esses campeonatos. Mas o Brasil aí estamos na sequência aí para a gente chegar ao topo de novo. Legal. Você que está acompanhando o programa Papo com Barreira, Produtos Oishi é o patrocinador oficial do nosso programa e a gente sempre sorteia um kit da Produtos Oishi para você. Aproveitar e mandar um grande abraço aqui para o Marcelo Rezende. Boa noite, Alexandre Barreira e Rogerinho. Clodoaldo Ferreira, parabéns, Barreira, pelo programa. R9 é um exemplo a ser seguido. Realmente, com certeza, é um exemplo mesmo a ser seguido por todos. Ô, Rogerinho, conta para mim, o Romário diz que tem 1000 gols, né? Você diz que tem mais de 500. Você anota todo o jogo que você faz gol ou você contabiliza também os amistosos, os treinos? Conta pra gente. Não, na verdade eu tenho, né, com a perna direita só, Alexandre, 546, né? Desde 2001, quando eu entrei na modalidade, tem as súmulas, né? E aí eu comecei a tirar foto, marcar no caderninho, ter ali, né? E aí foi crescendo, foi aumentando. De 2015, entre aspas, melhorou, assim, em termos assim de ter uma pessoa para tirar foto, uma pessoa para gravar, então a gente foi contabilizando. E aí em 2018, eu entrei no ano, agora eu não vou lembrar de cabeça não, mas eu lembro que no Mundial faltavam dois gols para me chegar à marca de 500 gols na história. Né? Ainda fui até homenageado lá no México pela UAF, né, que é a Associação Internacional da Modalidade, que rege a modalidade no mundo, né? E aí, no meu primeiro jogo, que foi contra a Nigéria, a seleção brasileira, faltava 2 gols, né? E aí eu fiz 3, né? Logicamente, quando eu fiz 2, eu levei uma camiseta, né, de 500 gols, né? Tá até ali, depois eu mostro para você, pendurada. E aí o Fábio, né? Fábio Moreira, que os caras falaram aí, tava no banco, né? O Gabriel era o titular, o Fábio tava lá com a gente. E ele ficou com a camisa no jogo, falou, não, Zé, você vai fazer o gol aí e a gente vai mostrar. E o jogo era transmitido ao vivo pelo YouTube, não, pelo Facebook, perdão. E aí mostrou a camisa lá e aí ficou. Mas hoje eu tenho 546 e só com a perna direita, hein? Imagina, hein? Tem gente que tem 2 aí, não consegue nem jogar futebol, viu, Rogério? É profissional e olha lá, hein? Eu tava no evento com o Túlio Maravilha lá e eu falei pra ele, ô Túlio, mas esses gols seus aí, foi só de jogos oficiais ou de pelada, hein? Aí ele falou, não, só jogo oficial, né? Falei, então tá igual eu então, hein? Aí é só resenha. Rogério, você falou de passagem aí a questão do apoio à modalidade, que não tem um comitê ainda paralímpico apoiando, né? Qual que é a grande luta para que isso aconteça? E quando que você acha que a gente vai ter aí na Paralimpíada a modalidade de futebol de amputados? Porque parece que tem uma regra que precisa ter uma quantidade de federações praticantes oficializadas
Como é que é essa luta aí para a gente ver o Rogerinho ou o Brasil na Paralimpíada no futebol de amputados? Hoje eu faço parte de duas organizações internacionais, né? Aqui do América do Sul, né? Tem os países, e tem a outra também, América Central. E, na verdade, o que acontece? Você disse muito bem. A modalidade para se tornar paralímpica tem alguns critérios, número de federações, tempo de existência e tal. Hoje, o futebol de amputados, hoje, na verdade, não, desde 2016, a modalidade já tem todos esses critérios. Porém, a cada ano paralímpico, apenas 2 modalidades são incluídas para disputarem uma Paralimpíadas, né? Em 2016, o futebol de amputados apareceu em terceiro colocado, ficou atrás da canoagem e badminton, que entrou nas Paralimpíadas, né? Vão disputar agora no Japão, para valer. A gente, assim, lá fora, Alexandre, está muito forte. Nos outros países, na Europa, assim, a modalidade, os caras estão investindo, tem apoio da UEFA, tem ligas para crianças de 12 a 16 anos. Então, assim, eles estão fazendo tem times femininos, eles estão fazendo muito forte. Logicamente que lá fora eles estão fazendo, vamos dizer assim, essa ação, o Brasil vai entrar também. Independente que o Brasil é forte ou não, mas ele entra também. A gente tem uma grande expectativa, que era para ser no Japão agora, mas ano que vem, que a gente tenta ser demonstrativa para que na próxima venha valer como medalha, né? E isso, o que muda para a gente? Muda muita coisa, mais times, mais atletas, mais visibilidade, mais patrocínio, né? Hoje a gente já consegue fazer um calendário anual com 6, 7 competições, com 5, 6 fases de treinamento com a seleção brasileira, e tendo esse apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, vai melhorar muito mais, novos atletas. Não sei se, né, eu ainda tenho um planejamento aí de jogar pelo menos em alto rendimento de 5 anos, estou me cuidando para isso. Espero poder chegar numa Paralimpíada, mas se eu não chegar também, o meu legado eu já fiz, a galera vai colher e eu vou ficar muito feliz também. Legal. Você tá com que idade, Rogerinho? 3.9 turbo. Ah, uma criança ainda. Aqui eu falei do Clodoaldo Ferreira, pelo nome a gente não vai associar a pessoa, mas não sei se você conhece pelo nome ou não, né? Se você tem essa intimidade com ele ou não, Rogerinho. É o Geleia aqui, ele tá falando assim que você é um jogador chato, viu? Reclama demais, fominha, e leva muito a sério todos os jogos, até amistoso, até jogo de confraternização você leva a sério. Ô Alexandre, o Geleia aí é brincadeira, ele, graças a Deus, ele tá comigo aí já há mais de 5 anos, tive a oportunidade dele, o Guilherme, do Gilson, né, de fazer essa parceria com o futebol de amputados, e é muito difícil apitar um jogo, você já transmitiu, já viu, ali é questão de segundos o cara ter, mas, eu entro para jogar, é jogo amistoso, é festivo, tem que ganhar, cara, e ele fica bravo, porque é o seguinte, não sei se você viu alguns vídeos que eu postei, os caras entram na maldade, os caras querem me derrubar, né? E aí eu falo para ele, e aí, não vai dar nada? Ele, não, foi nada. Poxa, aí, mas virou uma intimidade, ele é amigo, gosto dele pra caramba, mas ele é um excelente, um dos melhores aí para apitar a modalidade, que faz o trabalho sério aí, e é o que é certo, entendeu? Mas você sabe, né, Alexandre? O cara tá ali na malandragem, eu vou chavecar, né? Vai que dá certo. Verdade. Já foi expulso alguma vez, Rogerinho? Já fui, pô. Na verdade, tem um Geleia tá aí, ele pode confirmar. Teve a final de um Open lá em Osasco, o Guilherme me expulsou. Na verdade, eu tomei um cartão amarelo, porque o cara foi bater o lateral e eu saí de costa e o cara estou em mim e o Guilherme me deu um amarelo, né? E aí, no segundo tempo, o Guilherme foi lá, eu fui disputar a bola com o cara, fui mais forte, o Guilherme foi e me deu um cartão, e aí eu fui expulso. Eu acho que eu fui 2 vezes expulso. Não lembro agora o outro, não, mas esse aí ficou marcado porque era a final. A gente estava ganhando 3-1, tinha feito 2 gols, né? E aí, os caras empatou com a gente perdeu para os caras. Em termos de regra, Rogerinho, o que muda para a regra do futebol tradicional? Por exemplo, o que é falta? Você derrubar a pessoa? Tem a questão das muletas também, você utilizar a muleta de forma irregular? Como é que são as regras? Na verdade, é uma adaptação do Futebol Society, né? As muletas, na verdade, faz parte do nosso braço, né? A extensão dos braços. Então, na verdade, se eu estou aqui parado, você chuta a bola e bate com ela fincada no chão, não é nada. Se eu for tentar desviar o trajeto da bola, é falta, como se fosse colocar a mão na bola, né? Se eu estou correndo e você bate na minha muleta de forma intencional, é tudo questão de interpretar. Coloca a muleta na frente para me cair, é falta. Você chutou, o goleiro pegou com a outra mão, que não é a mão boa, que é o coto que a gente fala, dentro da área é pênalti. Então, são interpretações, por isso que é um pouco difícil e complexo. O cara tem que, às vezes, o cara na malandragem ali não prestar atenção, passa despercebido, né? Mas esse tipo de adaptações do society, né?
O goleiro também tem que ter algum tipo de deficiência no braço, é isso? Isso, desde a amputação de 3 dedos, né? No caso, assim, o cara não tem aqui 3 dedos, ele é amputado. Essa mão boa, ele vai agarrar. E essa que tem deficiência, ele vai colocar por dentro da camisa, para igualar. Por quê? Tem jogadores que não têm o braço inteiro. São amputados desde aqui, aqui, até o braço inteiro. Então, se ele for agarrar com um cara desse, ele vai ter vantagem, que o cara não tem o braço inteiro. Então, para igualar, o cara coloca a mão por dentro e agarra só com a mão boa, para não ter esse problema. E outra coisa, no society ele não pode sair de dentro da área. Porque, um exemplo, no contra-ataque eu estou indo fazer o gol, e eu estico a bola, o goleiro tem as duas pernas e vai chegar mais rápido para tirar a bola. Então ele tem que ficar dentro da linha, da demarcação da área do society, é uma área só, né? Ele não pode sair dali de maneira nenhuma. Se ele sair, é falta. Se ele sair e tocar na bola, é falta, ou tocar no jogador. É, exatamente. Ou só a intenção dele de sair já é falta. Então, se ele sair e atrapalhar a jogada, é falta. Ah, sim, ele não pode sair e ficar sambando na frente do atacante ali, que o árbitro entende que ele está intencionalmente atrapalhando o lance, né? Exatamente, ele pode ficar assim em cima da linha, ele fechou ali o ângulo, né? Mas se ele sair para fora, é falta. Legal, você que está ligado aqui no Papo com Barreira, já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, e você que acompanhou conosco estará concorrendo a um kit da Produtos Oishi, patrocinador oficial do programa Papo com Barreira. Eu deixei essa última parte para o final aqui, ô Rogerinho, só para a gente falar um pouquinho do Rogerinho cidadão, né? Ou seja, você tem aí seu emprego, sua renda, sua família, né? Conta um pouquinho sua vida fora das quadras. Exatamente, na verdade a nossa modalidade ainda não dá para viver dela, tem alguns parceiros, patrocinadores, mas não, a realidade do mundo do deficiente, do paradesporto é totalmente diferente do profissional, do amador, né? Mas a gente está, assim, em vista de alguns clubes amadores, a gente está numa sequência grande. Eu sou formado em gestão empresarial e financeira, trabalho com meu primo já há 20 anos, né? Faço a parte de administração das empresas dele. Sou casado, tenho 3 filhos, o mais gosto de fazer é jogar futebol, palestra, agora estou fazendo, jogos das estrelas, né? Graças a Deus tenho feito bastante também, mas a vida não para, a vida está aí, estou trabalhando, fazendo palestra, estou lutando aí todo dia. Casaram, 3 filhos, como é que como é que foi para as crianças se adaptarem aí ao pai com essa deficiência, Rogerinho? Desde pequeno eles já foram aprendendo? Ó, os 2 que são, né, mais velhos, né, foram de boa. O terceiro começou a me sacanear, o mais novo, né, que tem 7 anos. Pegava a muleta, levava para um lado, ficava brincando e tal, mas sempre na boa, sempre entenderam, né, sempre conversei, expliquei desde criança, sempre agiu naturalmente, né. Mas o terceiro é levado, ele se escondia a muleta em casa. Legal, mandar um abraço aqui para o Wilson Messias, abraço Barreiro, Rogerinho, conheço o Rogério desde quando ele era criança no Clube Siderúrgico, depois campestre, ele contou essa história aqui, sempre praticando futebol, futsal, participava de tudo, hoje atleta de seleção brasileira, um grande abraço aí para ele. O Gerson Lourenço também está por aqui, o editor lá do Jornal O Diário, editor de esportes, deve também conhecer bastante aí o Rogerinho, e acompanhando... Já fez bastante matéria pra gente. É verdade. Ô, Rogerinho, Instituto Só Vida fechou uma parceria mais recente aí também com outro clube de camisa, né? Outro clube que tem aí uma história no futebol. Aliás, faz 100 anos nesse ano, a Portuguesa de Desportos. Conta como é que foi a negociação, vamos dizer assim, né? O acerto entre a Portuguesa e o Instituto. Foi, na verdade, Alexandre, foi o seguinte, já há um tempo que eu venho batalhando, né? Como eu disse aqui no começo da live, a gente tem no mesmo projeto 2 equipes, o Corinthians, né, hoje, e o Instituto Só Vida, né? E eu sempre batalhei para o Instituto ter uma camisa também. A minha ideia, na verdade, o Alexandre, é que todos os times da modalidade venham fechar com times profissionais, igual é o futebol feminino, a tendência, né? Essa é a minha visão que eu venho passando para todos os times do Brasil. E como eu tinha um projeto aqui com um time do Corinthians, eu falei, poxa, tá na hora também de eu arrumar um outro time. E olha a coincidência, eu fui participar de uma live em Campinas pelo YouTube, mas eu fui presencial, né? Não foi por online. Um cara me convidou para ir lá. E chegando lá, quem estava lá era o presidente da Portuguesa, o Castanheira. E aí, antes de começar a live e tal, a gente se conheceu e tal. E aí veio na minha cabeça, falei, poxa,
Depois eu vou pedir para o Márcio, né, que me convidou, que é o dono do programa, fazer a ponte, né, de conhecer o cara. Eu já estava assim, meio na maldade, sabe? Aí eu falei, pô, deixar passar a live. Maldade no bom sentido, hein? No bom sentido, gente, vai pensar besteira. E aí, o que acontece, Alexandre? Só que é o seguinte, no meio do futebol, que graças a Deus eu venho andado em eventos grandes ou menores, tem momento para tudo, né? Não é o momento que você está com o artista ali que você vai querer, ou com o empresário, então são momentos. E eu disse, vou tentar pegar depois um gancho com o Márcio, mais para frente marcar uma reunião e mostrar o projeto. Mas aí na live lá, eu contei a minha história, igual a gente contou aqui, mas em trechos menores, né? Falei do projeto e tal, e aí ele me interrompeu na hora, ao vivo, e falou, poxa, eu preciso de um projeto desse na Portuguesa, a Portuguesa vai completar 100 anos, uma nova gestão e tal, e eu quero que você monte um time na Portuguesa. Mal ele sabia que eu já tinha um time, né? Eu já tinha um projeto. Né? Onde eu assino? Mas eu falei assim, então tá assinado, aqui a gente sabe, né? E aí saímos de lá, acabou a live, a gente foi almoçar junto, perdão, e aí ele já marcou uma reunião, ele mesmo, falou, a minha esposa que toma conta do social, vamos marcar uma reunião, e foi assim, tiro rápido. Na outra semana marcou a reunião, eu levei o projeto, expliquei o que era, o que a gente necessitava, e aí passou mais uma semana, ele marcou com toda a direção da Portuguesa, de todos os responsáveis da Portuguesa, e ali eu falei do que era o futebol amputado, contei tudo, né, de campeonatos, de seleção, de toda a realidade, e graças a Deus a gente assinou o contrato. A gente vai ser, que eu falo assim, os atletas do Instituto Sua Vida, né, vão ser apresentados, na verdade, agora na festa de centenário da Portuguesa, que é no mês de agosto, dá para definir a data que vai ser feito isso. Poxa, eu estou mega feliz aí, porque os caras merecem, né? A modalidade merece também, o clube, igual que você disse, é um clube centenário. Às vezes o pessoal fala, pô, mas a Portuguesa acabou. Realmente não acabou, eles estão com uma gestão nova, eles estão com um pensamento novo, com novos patrocinadores, e para a modalidade foi algo assim sensacional, muitos elogios, muitos vindos de outros times. Isso aqui cresce a modalidade, valoriza mais, e os caras estão querendo investir muito mais nessa parte da inclusão social, da pessoa com deficiência, e eu fico feliz de fazer parte desse sucesso aí também. Rogerinho, para encerrar seu destaque final, eu pediria para você dar um recado para essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, não apenas na questão do futebol também, mas na questão de poder aí sair de casa, trabalhar, buscar algo diferente, e inclusive também um recado para os familiares, né? Como você disse no começo da conversa, que às vezes fica como se fosse numa redoma de vidro, não pode fazer nada, não pode sair de casa. Deixa um recado para essas pessoas que têm aí em você um grande exemplo aí de superação e uma carreira vitoriosa aí, tanto na parte profissional, mas também, principalmente na pessoal. Olha, Alexandre, né, não só assim o futebol de amputados, eu acho que tem vários esportes. As pessoas, às vezes, né, ninguém, como a gente conversou aqui, ninguém está esperando que vai ter uma amputação, de ter uma dificuldade, né? Mas eu acho que o esporte é uma maneira fundamental de você ter a reabilitação, de você conhecer novas pessoas, de conhecer novos projetos, né? De não desistir. Eu acho que no começo é muito difícil, você ali que perdeu, que está com uma doença, é lógico, se você colocar na pele é difícil demais, a família quer o melhor, sempre a família quer o melhor, mas o melhor às vezes é o que? Deixar a pessoa conhecer aquela modalidade, de praticar o esporte, de ter vivência com outras pessoas, que no dia a dia ela vai entender, poxa, eu pensei que a minha vida era ruim, mas a do meu amigo aqui foi muito pior, e hoje como ele está bem, ele venceu, e coisa que aconteceu comigo, se lá atrás meu pai tivesse me aposentado, meu pai tivesse não deixado, minha mãe falado, eu não estaria aqui hoje falando com você, não estaria aqui hoje conversando com esse monte de pessoas no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que se você tem um sonho, você tem um objetivo e acontecer uma fatalidade ou no seu dia a dia, não desanime, comece a pensar por outro lado, poxa, você está vivo, vou batalhar, vou estudar, vou correr atrás e não vou desanimar. Lógico, todo dia, tem dia que tem uma coisa que não acontece comigo, mas acho que acontece com você, né, Alexandre? Tem dia que você acorda com o pé esquerdo, né? Aí você fala, caramba, acordei com o pé esquerdo, né? Eu acordo só com o pé direito, então, para mim, todo dia é um dia bom e a gente está aí sempre na luta aí, graças a Deus. Legal. Aliás, você falou de acordar com o pé esquerdo. Hoje eu tive um dia realmente que acordei com o pé esquerdo. Eu vou fazer igual você, vou tentar acordar com o pé direito todo dia. E aí, meu, vamos para cima, vamos lutar. Deus vai abençoar e vai dar certo. Amém. Rogério, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite, e você que esteve conosco aqui acompanhando, mandando mensagens, mandando abraços.
Fique ligado que na próxima quinta-feira, não é porque é só Corinthians aqui não, mas esse convidado de quinta-feira realmente vai ser um grande sucesso. É um cara que está ligado por causa de um gol, está ligado eternamente na história do Corinthians. A todos vocês que nos acompanharam, um grande abraço. Rogério, mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado e até o próximo Papo com Barreira. Valeu, obrigado a todos aí, tamo junto.